Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, boa noite, boa tarde, graça e paz. Estamos juntos aí para mais uma leitura da Palavra de Deus. Vamos hoje ler Êxodo 31 e 32, o Salmo 41 e o capítulo 13 de Marcos, ok? Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por tuas bênçãos, teu cuidado. Pedimos agora a iluminação do teu Espírito, para a leitura que faremos da Tua Palavra, Senhor. Instrui a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma as nossas atitudes, nosso comportamento, nossa forma de pensar. Auxilia-nos, ó Deus, para que a Tua Palavra não seja infrutífera no nosso coração, mas que, ao contrário, muitos frutos sejam produzidos na minha vida, na vida de cada um dos que tem acompanhado essa leitura. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Êxodo 31. Uma pequena nota aqui. Nós vamos ler hoje exatamente a divisão de uma parte para outra parte do livro. Tá? O capítulo 31 encerra a sessão a respeito ali das leis, da formação da aliança de Deus com o seu povo, ao dar as suas leis, ao estabelecer o modo como eles deveriam construir o tabernáculo, né? Então isso vai encerrar aqui no capítulo 31 e a gente vai ler também o 32, que vai iniciar uma outra sessão do livro em que vai acontecer uma tragédia ali no meio do povo. Vamos lá? Vamos ler então Êxodo 31. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, um, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Então veja aqui Deus capacitando de modo especial esse homem chamado Bezalel. Diz aqui que Deus o encheu do espírito, do seu espírito, com habilidade, inteligência, conhecimento para elaborar desenho, para fazer tudo. Também capacitou ali a Oliabe, né? Deus escolheu esses homens e a gente vê aqui que para a realização da sua obra ele chama e capacita pessoas, né? Ele fez isso para a construção do tabernáculo, né? Como descrito aqui. E aí nós temos uma palavra final desta sessão a respeito do sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar, morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento.
Perdão. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés, no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então veja, tudo isso se deu ali quando Moisés estava no monte. Deus mostrou o projeto, mostrou como tudo seria, deu todas as instruções e pôs nessas tábuas então as suas leis, né? Tudo isso escrito pelo dedo de Deus, né? E aqui acerca do sábado, né? Mais uma orientação em relação a isso, de como o sábado era um elemento importante da vida do povo de Deus, para o descanso e para a adoração. Agora a tragédia acontece, né? Uma nova sessão do livro. Capítulo 32 é um capítulo emblemático. São 40 capítulos em Êxodo. O 32 ele é vamos dizer aí, um divisorzinho de águas, né? A gente vê aqui o povo caindo em idolatria. No meio do momento ali em que Deus estava falando tudo isso que nós estamos vendo lá, desde o capítulo, não sei se foi o 21, 20, 19, né? Desde aquele capítulo ali, vem sendo descrito a Moisés, diretamente a Moisés, tudo o que ele deveria instruir o povo a realizar. Enquanto ele estava lá no monte recebendo tudo isso da parte de Deus, o povo cai em idolatria. O famoso bezerro de ouro, que até hoje o povo de Deus ainda busca. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse. Lembra que Moisés, se eu não estou enganado, subiu com Josué, né? Então o povo se reuniu em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Então, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os deuses, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. O que os filhos de Israel fizeram naquele dia, algo vergonhoso, algo vergonhoso. Eles pegaram desses elementos de ouro e tudo mais e construíram um bezerro. Chamaram esse bezerro de Deus e ofereceram sacrifícios aqui. Arão ainda tentou fazer um sincretismo, né, uma mistura aqui de divindades, aqui uma religião meio dúbia. Mas para Deus isso não é possível acontecer. Né? Não é possível. Eles se corromperam e se desviaram. E o Senhor Deus decide aqui, falando com Moisés, decide acabar com eles. Mas Moisés aqui, neste capítulo em especial, fica muito delineada a figura de Moisés como um mediador.
como um intercessor. E nesse papel, ele prefigura a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra, que intercede por nós, que nos representa, que se interpõe entre Deus e nós, para que a sua ira não recaia sobre nós. Cristo se interpõe com a sua vida, com o seu sacrifício pessoal em nosso lugar. E Moisés vai se interpor aqui. Ele vai se colocar entre Deus e o povo e clamar por misericórdia. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu servo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Eu falei, servo, é com o teu povo, né? Contra o teu povo. Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face de Deus? Moisés está falando, olha, se o Senhor fizer isso, o Senhor vai deixar que os egípcios pensem que o Senhor tirou esse povo com más intenções para matar esse povo. Ele continua dizendo para Deus, deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu e toda essa terra de que tenho falado. Eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas, de novo, de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. A ênfase, né, foi dito no capítulo anterior, é dito aqui, foi o dedo de Deus, foi Deus quem produziu aquelas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraial. Josué estava com ele, né? Josué estava com ele e falou, olha, o pessoal está alvoroçado aí. E aí Moisés respondeu, o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Veja que ele acabou de pedir para Deus, Deus não se ire, tem misericórdia desse povo. E aí ele próprio se depara com aquela situação e ele fica muito irado. Ele arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a terra e deu de beber aos filhos de Israel. Ele pegou aquele ouro em pó e forçou os filhos de Israel a beberem aquilo. Depois Moisés perguntou a Arão, o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu, não fique irado, meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Tipo, sabe, né? Se saiu espontaneamente, ou se ele... Enfim, a questão nem é tanto esse detalhe, né? Mas é Arão dizendo, olha, a culpa não é minha não, a culpa é do povo. E tem muitos líderes que seguem pela vontade do povo, né? Como pastor, né? E já como presbítero antes, um tempo atrás, a gente recebe de vez em quando, né? Sugestões, ideias e tantas coisas do povo, das pessoas em geral, e por vezes muito bem intencionadas, né? Mas cabe ao líder receber essas ideias, essas sugestões
e analisar pelo crivo da palavra de Deus. Porque nós não podemos ser guiados pelo povo. Quem norteia a igreja e todo o trabalho que envolve a igreja precisa ser a palavra de Deus e não as vontades das pessoas, não as boas intenções, não as grandes ideias das pessoas. A liderança precisa ter firmeza para guiar a igreja em acordo com a palavra de Deus. Bom, Moisés ficou irado, destruiu o bezerro, tornou o bezerro em pó, mandou todo mundo beber e mais. Versículo 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta, para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial, de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Obviamente daqueles que tinham caído em idolatria. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: Consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Então, uma atitude duríssima, né? Naquele período as coisas eram tratadas dessa maneira, para de fato eliminar pela raiz a idolatria, para eliminar o mal pela raiz. Né? E foi assim que foi feito. E Moisés intercede de novo pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. E agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Aí, em outras palavras, né? Talvez eu consiga tornar Deus propício a vocês, mesmo diante desse pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Se o Senhor não perdoar o pecado deles, me risca do livro. Interessante. Esse livro aparece vez ou outra nas Escrituras, né? A menção a um livro. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de vocês. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Então, Moisés orientou ali, os levitas mataram uma série de agentes daquela situação, mas o Senhor também, por meio do seu anjo, também puniu o povo e castigou aquele povo. Naquele tempo, as coisas eram mais imediatas. Mas não significa que o juízo de Deus não aconteça ainda hoje, ou que não vai acontecer para com aqueles que incorrem em idolatria. Idolatria é a quebra do primeiro mandamento, o qual diz: Não terás outros deuses diante de mim, pois esse foi exatamente o primeiro pecado que eles cometeram logo após tomarem conhecimento dos mandamentos. Né? E lembre-se, aquele contexto do capítulo 19, capítulo 20, o povo sempre confirmava: do jeito que o Senhor disser, nós vamos fazer, nós vamos obedecer, etc. e tal. E no fim, não conseguiram cumprir com os seus compromissos dentro do contexto da aliança de Deus. Agora vamos ao Salmo 41. O Salmo 41 também termina uma sessão dos Salmos, né? Interessante, algumas coincidências, né, ao longo da nossa leitura. Êxodo 31 encerrou uma etapa, né, do livro, e agora o capítulo 41 dos Salmos, o Salmo 41 também encerra
uma etapa do livro dos Salmos, tanto que na sua Bíblia, muito provavelmente, em cima do Salmo 42 vai ter lá escrito livro 2. Então, do Salmo 1 até o 41, nós temos aqui o livro 1 dos Salmos, que tem 5 livros ao todo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Será a minha alma, porque sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele. E caiu de cama, não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, e em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo de Davi, novamente ele fala das perseguições e tudo mais, e volta a dizer o que eu já disse algumas vezes em leituras anteriores. Davi representa a pessoa de Cristo. Como o rei de Israel, ele representa o rei dos reis. Então a gente deve tomar muito cuidado, né, para não desenvolver um espírito vitimista, né, achar que as pessoas estão contra nós e etc. Não. Ah, o, o inimigo das pessoas é o próprio Deus. E Davi era o representante de Deus na terra, como hoje Cristo é o representante de Deus. Ele é o alvo de toda a perseguição, o alvo principal. Né? Ao atacarem eventualmente a igreja, estão na verdade querendo atacar o Senhor da igreja. Né? Eles conspiram contra o Senhor e o seu ungido, como diz no Salmo 2. E então o problema é deles com Deus, e nós acabamos por vezes sendo afetados porque nos identificamos com Deus. Né? Então não misture as coisas. As perseguições que Davi enfrentava não tem nada a ver com eventuais perseguições que você ou eu enfrentamos no dia a dia, em questões relacionadas até dentro da igreja, entre nós, insatisfações e coisas assim que às vezes eventualmente acontecem, ou até fora, no trabalho, na vizinhança. Não misture as coisas. Tá? Isso aqui tem a ver com a obra de Deus, com a figura de Cristo, com o reino de Deus. Tá bom? E aí depois a gente vai iniciar o Salmo 42, o livro 2. E agora vamos a Marcos capítulo 13, que é o capítulo do sermão profético de Jesus, que é o de Mateus 24, que a gente já leu, né? Então eu vou fazer uma leitura um pouco mais direta. Se você quiser olhar algum detalhe a mais, você pode voltar lá em Mateus 24, tá bom? Vamos à leitura. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. No caso, eles se referem aqui à destruição, né, do templo
em 3 dias, né, como ele diz aqui, vocês estão vendo essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 5. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Só um breve detalhe, né? Uma breve reflexão. A gente está vendo desde o ano passado a guerra da Rússia contra a Ucrânia e vice-versa. Nós vimos agora há poucos dias ou poucas semanas um gravíssimo terremoto, se não me engano, na Turquia, com muitos mortos. E as pessoas olham para isso e falam: nossa, é o fim dos tempos, né? E de fato é o fim dos tempos. Mas a gente precisa se lembrar que essas guerras e os terremotos e todas essas coisas fazem parte desse tempo longuíssimo, desde a primeira vinda de Cristo até hoje. E tudo isso aqui é identificado como o princípio das dores. Então tudo isso faz parte desse tempo. A coisa vai se avolumando, vai crescendo, vai ampliando, vai se intensificando, tanto as guerras como as fomes, como os terremotos, mas a gente não deve achar, não, agora vai, porque isso é o princípio das dores. Tá? A gente tem que ter cuidado em não colocar data na volta de Cristo e na realização dessas coisas, porque Deus não revelou para ninguém. A intenção desse texto e de todas as profecias relativas ao futuro é manter em nós um coração atento e vigilante, porque a qualquer momento, Cristo pode voltar. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas se entregarão aos tribunais. Porque as pessoas os entregarão aos tribunais e sinagogas. Vocês serão açoitados, e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Ontem a Lívia estava falando, eu estava conversando com ela estava falando, né, que vai demorar muito para Jesus. Ela estava falando, tipo, eu queria tanto que Jesus voltasse, mas vai demorar muito porque o evangelho tem que ser pregado a todas as nações da terra. Então acho que, sei lá, vai ser quando eu tiver uns 50 anos. Ai, eu lembro de ter esses pensamentos assim quando eu era criança também. Ah, que coisa maravilhosa, né? As crianças têm dúvida. Ela falou: tem um monte de dúvidas aqui na minha cabeça que eu vou perguntar para Jesus. Eu falei: me fala uma. Aí ela falou: eu vou perguntar para ele quem ele criou primeiro, o homem das cavernas ou os dinossauros? Aí eu falei: eu acho que a Bíblia tem resposta para isso. Aí eu abri com ela em Gênesis 1. No sexto dia, diz ali que Deus criou os répteis. Eu falei: então, os répteis são os dinossauros. Né? Os dinossauros são répteis. Então Deus criou os dinossauros no sexto dia. E ele fez isso antes do homem. Porque o homem foi a última criação do dia, do sexto dia, né? A última criação de todas. Então tem uma resposta, né? Primeiro Deus criou os dinossauros e depois os homens que naqueles dias viveram, né? Certamente em cavernas, alguns deles e tudo mais, né? Então assim a simplicidade da fé de uma criança é algo espetacular, né? E eu lembro de ter esses sentimentos: eu vou perguntar isso para Deus, eu vou perguntar isso para Jesus, e a gente vai vivendo e vai crescendo e vai envelhecendo e essas pequenas coisas passam despercebido e a gente nem pensa mais, pelo menos digo por mim, né? Isso aqui eu vou perguntar para Jesus, isso aqui eu quero saber, eu quero aprender com ele sobre essas coisas e tal. Essa simplicidade, essa humildade escapa daqueles que já têm caminhado com Deus há muito tempo e acabam se distraindo com as coisas deste mundo. Pois é, vai demorar, Lívia. Pode ser que demore, né? Pode ser que demore,
Pode ser que não, porque o evangelho já chegou a muitas nações. Versículo 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês quem estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Toda essa perseguição acontece hoje. A gente toma conhecimento, não tanto no Brasil, mas em contextos muçulmanos, por exemplo, alguém que se converta a Jesus é perseguido e é morto. Essa é a realidade do nosso tempo. Todos esses elementos não são elementos do futuro, mas são elementos do presente. Nós vivemos os últimos dias. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a você, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Veja que essa figura, né, do abominável da desolação, aquele tem uma nota, né, algo abominável ou nojento que causa desolação, ou seja, faz com que aquele lugar fique abandonado. Aqui, muito provavelmente, né, tem a ver com a figura de Nero, que foi quem acabou com muita coisa, acabou com Roma, incendiou Roma, botou a culpa nos cristãos, os cristãos foram queimados. Olha, foi uma situação muito difícil, né? E a figura de Nero se repete, não talvez na monta de como foi com Nero, né? Mas essa figura se repete, por vezes homens muito maus, se voltam contra o povo de Deus, e enfim, isso é recorrente. Versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui, na minha visão, muito certamente tem a ver, de fato, com o momento final em que antecederá a vinda de Cristo propriamente dita, né? Quando as estruturas celestes, né, forem movidas, as coisas deixarem de funcionar como estão funcionando perfeitamente até hoje, né? Então o Filho do Homem virá. Né? Esse tempo, isso ainda não aconteceu, tá? Então esse sofrimento todo que começou lá no início com Nero, no ano 70, a destruição do templo, enfim, um monte de coisas, culmina nisso que está sendo colocado aqui, que é essa desestruturação dos astros celestes e a vinda de Cristo. Né? Então, após a referida tribulação, que tribulação é essa? Essa desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. E o objetivo, então, de tudo isso é a vigilância. Vamos ver. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam,
Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, quando fala dessa geração, acho que eu já comentei sobre isso anteriormente, quer dizer, pessoas que estavam ali, que estavam ouvindo Jesus, viriam todos esses elementos acontecendo, né? Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Então, assim termina a nossa leitura de hoje. Vamos fazer aqui a marcação do nosso dia. Esse vídeo vai ao YouTube no dia 17. Eu já quero antecipar aqui que, caso eu não consiga gravar todos os vídeos do feriado de carnaval, pode acontecer de algum dia eu falhar, né, na gravação da leitura, né? Imprevistos podem acontecer e aí eu tentarei repor essa leitura gravando 2 vídeos e publicando 2 vídeos no mesmo dia, se isso acontecer. Se eu conseguir me antecipar um pouco para que as leituras não sejam interrompidas, ótimo, tá bom? Fica um incentivo também, vai chegar o feriado de carnaval, vocês têm as suas programações, família, etc e tal. Quem não for para o retiro, né? Eu vou para um retiro. O retiro é sempre maravilhoso nesse período, né? Recomendo demais que, se você não for num retiro nesse ano, vá no próximo ano. Então, se de repente você deixou de ler algum dia, depois você tente repor. Não perca o foco. Vamos caminhar junto, vamos chegar no fim dessa jornada, tá bom? Deus abençoe você. Um forte abraço e até mais.